Bom dia, meus amados irmãos. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, estudando a Confissão de Fé de Westminster. Que Deus nos abençoe nesta jornada de hoje. Que Deus tenha misericórdia. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvamos ao Senhor, teu santo bendito nome, pela tua bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe no estudo da tua palavra nesta manhã. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos, as famílias da nossa igreja. Visita-nos com tua bondade. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Hoje estaremos estudando a lição 24, o matrimônio e o divórcio. Tema muito importante, muito pertinente. O texto básico se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 2 a 12. Faremos esta leitura. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Por isso, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos abordar a questão do matrimônio dentro do plano de Deus, e nesse contexto falar um pouco sobre o divórcio, né? Nosso estudo vai se dividir em 4 partes principais. Vamos lá. Primeiramente, vamos tratar do ideal divino para o casamento, o plano de Deus para o casamento. Em segundo lugar, o propósito divino para o casamento. Em terceiro lugar, as orientações bíblicas para o casamento. E em quarto, uma aplicação, vamos trabalhar como preservar a harmonia no casamento. Vamos trabalhar assim esta manhã, né? Primeiramente, qual é o ideal divino para o casamento? O que Deus planejou, tá? Primeiramente, conforme Gênesis capítulo 1 e 2, vemos o seguinte: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, é heterossexual. Foi assim que Deus fez. Deus fez o homem e a mulher. Criou. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Ou seja, não se confunde com o restante da criação. O homem foi criado à imagem do próprio Criador, do Senhor. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Marcos 10, o texto que lemos, vamos repetir. Porém, desde o princípio da criação, Jesus dizendo isto, na sua resposta sobre o divórcio, ele diz: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o plano de Deus para o casamento, desde o princípio, desde a criação, assim ele fez. Criou homem e mulher, com a capacidade de gerar filhos. Ou seja, essa é a união abençoada. Esse é o plano de Deus. Qualquer outra forma de união é abominável aos olhos de Deus. É abominável. Tá? É a quebra do padrão. E por que acontece? Por causa da queda, por causa do pecado que distorceu, corrompeu o ser humano, a sua relação com Deus, sua relação com o próximo e consigo mesmo. E por isso que vemos todas as distorções outras, né, que são abomináveis diante do Senhor. Então, o casamento, o plano de Deus para o casamento é entre um homem e uma mulher. Esse casamento deve ser monogâmico.
deve ser assim, de fidelidade, de exclusividade, de unidade. Deixará e se unirá à sua mulher, sua própria mulher, né? E não deve separar. 1 Coríntios 7, 2 a 3 diz: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, dentro do plano de Deus, o casamento é heterossexual entre o homem e a mulher, e é monogâmico entre o homem e a mulher, que Deus preparou exclusivamente para si. É o marido que Deus separou para si. E esse casamento é monogâmico. As outras formas são distorções, como eu disse, são as consequências da queda, são as consequências do pecado. O plano de Deus é a exclusividade, a fidelidade. Vai se juntar a sua mulher e serão os dois uma só carne. É monogâmico. 1 Coríntios 7,39 diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. São as respostas de Paulo aos questionamentos, né, aos irmãos da igreja em Corinto sobre a questão do casamento. Lá era algo novo, numa sociedade de valores diversos, valores culturais, sociais, lá em Corinto, fruto, né, do seu contexto cultural grego. Então, comportamentos mais diversos entre os gentios. Aí Paulo estabelece: agora nós somos cristãos, o plano de Deus é esse, o plano de Deus é a unidade, a exclusividade, a fidelidade, é o casamento monogâmico, né? O casamento do plano de Deus é heterossexual, ele é monogâmico e indissolúvel. Indissolúvel, quer dizer, é para sempre. É para sempre. Gênesis 2:24, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aquilo que Jesus vai dizer, aquilo que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Mateus 19:3-6, ele vai dizer assim: vejam, vieram ali alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus remonta a questão, relaciona a questão do casamento com a criação. Com a criação. Não é uma questão cultural estabelecida pelas leis, pelas sociedades, pelos povos, pelas sociedades tribais. O homem estabeleceu essa forma de relacionamento, isso é cultural. Não tem nada a ver, como hoje se fala aí, né, que o casamento é a questão cultural, não tem nada a ver com a questão biológica, que os papéis do homem não é questão biológica, é cultural. Tudo aberração, abominável diante do Senhor, é distorção do plano de Deus. Deus criou homem e mulher. Foi assim o plano de Deus. E os uniu e os abençoou. Deus os abençoou. Ou seja, o casamento é abençoado. É padrão de Deus abençoado, plenitude de felicidade da parte de Deus. Obra do Criador. Foi o homem que estabeleceu a família, não foi as culturas, né? Não foi. Foi Deus. Deus fez isso. Não tendes lido que o Criador, Deus dos princípios, fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua família. Vai constituir uma nova família, um novo núcleo familiar, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É uma unidade física, é uma unidade espiritual, é uma unidade emocional. É a bênção do casamento, é o plano de Deus. É indissolúvel. Separar isso é uma ruptura. Perdão. É uma ruptura. Efésios 5:31-33 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo reforçando este princípio de Deus. Gente, o que importa é o padrão de Deus. O que importa é o padrão de Deus, não o que os homens dizem, não os estudos esses, estudos aquele, dos chamados especialistas, não.
Não, é o padrão de Deus, de Deus. Isso é que realmente importa. Isso aqui é real. O resto é conversa. Criação da mente humana distorcida, corrompida. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Porque toda essa passagem vai falar do relacionamento cristão, marido e mulher, como representação preciosa, profunda da relação entre Cristo e a igreja. É uma ilustração tremenda, coisas de Deus, coisas de Deus. É algo sagrado, por isso que é algo sagrado, algo abençoado. Isso não é brincadeira, não. O propósito divino para o casamento é este. Vamos ver alguns elementos. Qual o propósito, qual o objetivo, a finalidade que Deus estabeleceu para o casamento. Primeiro é a propagação da raça humana, sem dúvida. Né? Deus criou homem e mulher, fez uma mulher, juntou, abençoou e disse, multiplicai-vos. Né? Então, vamos lá. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Que coisa tremenda! Deus abençoou. O homem foi o ápice, a coroa da criação de Deus. E Deus o abençoou, o capacitou para procriar, para gerar, para multiplicar, para encher a terra e gerar vida, e com isso o nome de Deus ser glorificado na continuidade da raça, Deus ser honrado na continuidade da raça humana, que foi criada à imagem de Deus. Tudo isso redunda na glória de Deus espalhado sobre a terra. E Deus capacitou fisicamente o homem e a mulher para produzir vida, para gerar vida. Isso é de Deus, é tremendo, isso é maravilhoso. Os filhos são herança de Deus, são a bênção do Pai, são a ordem de Deus para o homem e a mulher. Os filhos têm essa finalidade abençoadora para a glória de Deus. Então o casamento tem o propósito, sim, da continuidade da raça que Deus criou para a sua glória, do homem criado segundo a sua imagem, para a sua glória. E assim você veja o filho que você gera, que nasce da sua relação de amor, é bênção de Deus, é imagem de Deus, é a glória de Deus. Que coisa tremenda. Os homens estão brincando com as coisas divinas, quando eles estão distorcendo as relações familiares, corrompendo completamente as relações familiares entre os pares, e mesmo a questão de geração de filhos, e colocar filhos no mundo e criação de filhos. Estão brincando. Isso aí é uma coisa diabólica mesmo, né? Diabólica, sim. É mesmo plano diabólico para mexer no plano maravilhoso e lindo que Deus criou e traçou, o desenho, o quadro lindo que Deus criou para a humanidade. É o diabo distorcendo com essas relações abomináveis, o filho sendo criado de uma forma errônea, equivocada, fora do padrão de Deus. Então o plano de Deus é essa, é propagação, sim. E um casal ter filhos é plano de Deus, sim, é propósito de Deus no casamento, na relação. Não é apenas uma opção, como se fosse, vamos ter um carro, ou vamos ter uma casa, ou vamos ter uma propriedade, ou vamos fazer carreira, ou vamos ter filho. Como se fosse um objeto assim, egoístico, assim, né, de prazer apenas, de satisfação pessoal. Não, gerar filhos é algo divino, é tremendo, é abençoador. Quando o homem entende o seu Criador, o plano de Deus na sua relação familiar, conjugal e na família, coisa sagrada, coisa abençoada de Deus. Então, a finalidade do casamento é a propagação da raça humana. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhes disse, depois toda aquela geração se perder lá no dilúvio, a ordem de Deus para essa nova geração é: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É plano de Deus abençoador para o ser humano.
Segundo lugar, a finalidade do casamento é a felicidade humana. Sim, Deus fez para satisfazer e tornar pleno a vida humana, né? Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim Deus fez. Provérbios 5, 15 a 19 diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. É a descrição do escritor sagrado sobre a beleza, a sublimidade da relação conjugal, abençoada entre o homem e a mulher. A relação conjugal é coisa linda, é coisa própria. Deus assim estabeleceu essa possibilidade do homem ser feliz com o seu cônjuge, com o seu parceiro. Isso é graça, isso é bênção de Deus, onde há companheirismo, o complemento um do outro, ao auxílio, o desejo de fazer o outro feliz, e tudo isso faz parte do plano maravilhoso de Deus para o homem. Vamos ver a nossa confissão de fé. Tudo está aí no seu texto da Confissão de Fé, capítulo 24. Todos os versículos bíblicos sugeridos aí você acompanha com certeza. Quais são as orientações bíblicas para o casamento? Algumas delas. O casamento deve ser tratado com honra e respeito. Isso está aí no texto da Confissão de Fé, baseado em Hebreus 13, 4, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O matrimônio tem que ser levado como algo muito importante na vida do ser humano maduro, o ser humano que entende a maturidade da vida e se prepara para isso. E deve ser honrado e respeitado e tratado com dignidade. E os cristãos, principalmente pelo conhecimento e o temor de Deus e o conhecimento da palavra, devem levar muito a sério, com muita reverência, o casamento, a preparação para o casamento, o entendimento do casamento, e entrar no casamento com maturidade, com o entendimento, né, dos papéis, da importância, do propósito. O cristão tem que ter essa percepção. Casamento não é uma aventura e nem uma coisa descartável, que tanto faz como tanto fez, da forma que for será, vamos experimentar, de forma nenhuma. O cristão temente a Deus, ele não brinca com essas coisas, ele leva a sério, é algo divino, é algo maravilhoso, é algo abençoador, é para ele, mas então ele deve tratar com muito respeito, com muita dignidade, com muita fidelidade à palavra do Senhor, porque Deus julgará os impuros, ou seja, todos os que tratam e distorcem a relação entre homem e mulher, e os adúlteros, aqueles que são infiéis a esta relação sagrada e abençoada por Deus. Deve ser tratada assim, com honra e respeito desde o começo, desde o namoro, do noivado, do casamento, em todo o tempo deve ser assim tratada com muita reverência, né? O casamento cristão deve dar-se somente no Senhor. Ezequiel 34, 14 e 16 diz assim, exortação de Deus através de Moisés ao povo: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também que os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, o princípio de Deus para o casamento é no Senhor, é no temor de Deus. Essa é a relação abençoada. 1 Coríntios 7,39 diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, a mulher cristã.
mas somente no Senhor. Então, em princípio, o casamento abençoado para os cristãos, com cristãos, para que possam partilhar a mesma fé, mesma perspectiva de vida, conceitos de família, de casamento, de criação de filhos, de adoração a Deus, de glorificação a Deus na relação conjugal. Tudo isso é uma ideia de fé. Então, procure, oriente e case no Senhor, no Senhor. O casamento também só pode ser dissolvido nos seguintes casos. Aí é o texto da Confissão de Fé, nos parágrafos que o irmão tem aí com você, vão tratar do divórcio, da separação, onde é permitido a dissolução. Então vamos lá. Nas relações sexuais ilícitas, tá? Na traição, Mateus 5, 31, 32 diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a adúltera, com a repudiada, comete adultério. Ou seja, os judeus, eles se defendiam dizendo que Moisés tinha permitido carta de divórcio. Mas por que isso aconteceu lá no passado? Jesus vai dizer, por causa da dureza do coração do homem. Por causa de sua maldade e dureza, simplesmente no passado repudiava as mulheres por qualquer coisa, tratando-as como objetos, e assim por qualquer motivo que eles tivessem e já não quisessem mais a mulher, eles simplesmente devolviam, repudiavam, abandonavam literalmente. Então a lei civil permitiu lá no deserto, depois na existência do povo de Israel, na sociedade judaica, então essa possibilidade para preservar a mulher, para que os homens não simplesmente a abandonassem por qualquer motivo. Então, por causa da dureza, não que fosse o plano de Deus, o divórcio nunca foi o plano de Deus, mas para remediar a maldade, a malignidade, a dureza do coração humano. Não é o plano de Deus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Sempre lembrar que a separação, o divórcio, sempre será uma tragédia, é uma ruptura. Trazem males, porque não é plano de Deus. Juntou uma só carne, separou, só traz rasgo na alma, rasgo na vida, marcas para a vida toda. Marcas para a vida toda. Nem que se case novamente, mas vai levar marcas para a vida toda, porque não é o plano de Deus, né? A deserção irremediável, aquele abandono por parte do cônjuge não crente. Por exemplo, lá 1 Coríntios 7,15 fala assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. Nem irmão, nem irmã, Deus vos tem chamado à paz. Nesse caso, aquele pessoal lá de Corinto estava preocupado. O que fazer agora? Nós nos convertemos a Jesus, aceitamos o Evangelho, e os cônjuges não cristãos não queriam mais essa relação. Aí Paulo orienta nesse sentido. Você não abandone o seu cônjuge, jamais. Mas apenas assim, se ele, parte dele foi embora por causa da fé, aí é outra questão. Aí você jamais abandone. Mas se houver a deserção por parte do não crente, aí a situação muda. É uma situação exclusiva, uma situação inusitada, né? Não causada, jamais causada pelo cristão. Nunca parte do cristão essa iniciativa, né? São questões sérias, né? Então, o casal cristão deve lutar sempre pelo seu casamento. O casal deve lutar, se esforçar, se empenhar para restaurar, para tratar, para cuidar, para preservar o seu casamento. É a vontade de Deus. O casamento, então, deve ser visto como uma bênção de Deus. O casamento é uma bênção dos céus, é coisa criada por Deus para o homem, é bênção. Né? Não se deixem levar pela nossa cultura pagã, né? Que destrata o casamento, tá? Como se fosse uma coisa ruim, negativa, desnecessária. Muitos jovens estão aceitando os conceitos mundanos de casamento, até pensando, será que é necessário se casar? Será que é necessário? Isso é só papel, isso é só apenas burocracia. O importante é amar um ao outro. Então esses conceitos que estão aí na mídia, nos filmes, nas séries, né, destratando, considerando o casamento uma coisa apenas social, para justificar família e alguma coisa assim. Não é
Não se deixe levar. Jovem amado, não se deixe levar. O casamento é bênção de Deus, é plano de Deus. É sagrado, sagrado. Não se deixe tomar pela filosofia vingente, maligna, que quer destruir o casamento. Principalmente por certos grupos aí, né, com sua pauta, aí, querendo destruir a família, destruir o casal, destruir o padrão de Deus. Não se deixe levar esses conceitos todos. Casamento é bênção de Deus, bênção do Senhor. Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Oh, que bênção, né? É maravilhoso quando o homem encontra a mulher da sua vida, quando a mulher encontra o homem da sua vida. Isso é graça. É graça. Quantos irmãos e irmãs, pessoas queridas, fazendo 40 anos de casamento, 50, 60 anos. Isso é tremendo demais. Isso é maravilhoso. Debaixo da felicidade, construindo uma história agraciada por Deus. Isso é lindo, é plano de Deus. Deus escrevendo o livro de cada um de nós, assim, através do casamento. É propósito, é realização do ser humano. Bênção do Senhor, benevolência de Deus. Provérbios 19, 14 diz assim: o sábio: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente vem do Senhor. É por isso que os pais oram pelos filhos na sua adolescência, na sua juventude. Ora para Deus colocar pessoas abençoadas no caminho dos seus filhos. Ele deve orar e educar seus filhos a orar nesse sentido, para que Deus colocar a pessoa certa, pessoa que vem do plano de Deus. Nós cremos assim, Deus o faz. Temos exemplos bíblicos maravilhosos. Nós cremos na providência do Senhor. O casamento certo e abençoado não é obra do acaso. Você sabe disso, você experimentou isso. O casamento certo não é fruto do acaso, foi sorte, não. É graça, é bênção, é providência de Deus. O crente entende isso, o crente sabe. E ele louva o Senhor pelo seu casamento, né? Vamos lá, tem mais aqui um pontinho antes ali o casamento é uma instituição que requer, então, respeito, reciprocidade e fidelidade. Fidelidade, né? Hebreus 13, 4 já lemos, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. 1 Coríntios 7, 3 a 5 diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, o casal deve ser feliz em todas as áreas, na área conjugal, feliz, cuidando um do outro, amando, tratando, correspondendo, respeitando, como companheiro, como companheira. É bênção do Senhor. Respeito, fidelidade, exclusividade. Portanto, eu quero abordar aqui num quarto ponto a importância de como preservar a harmonia no casamento, a saúde. Então, não quero ficar falando muito aqui de divórcio, essas coisas, não. Quero falar de coisas positivas, né? Quero destacar em nossa lição coisas positivas, né? Alguns princípios de como abençoar, como melhorar, como tratar, como cuidar, fazer com que o casamento seja sempre saudável, feliz e haja harmonia. Vamos lá, alguns princípios apenas, vamos lá. Primeiro, a amizade. Desenvolva a amizade entre vocês, marido e mulher. Provérbios 15, 30, o olhar do amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. O olhar do amigo alegra o coração.
Provérbios 17 diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Mas eu quero assim aplicar esses textos relacionados à relação conjugal, a amizade dentro do casamento, ser amigos de verdade um do outro, companheiros, que compartilham as lutas, as dificuldades, as angústias, as tristezas, os medos, e encontra no parceiro, encontra no cônjuge, no seu marido, na esposa, a pessoa mais importante da vida, a compartilhar, a abrir o coração, a se alegrar junto, a sofrer junto. Amigo de verdade é aquele que vai compartilhar a vida inteira, é o seu grande amigo, é a sua grande amiga, é a sua esposa, é seu marido. Desenvolva uma boa comunicação sempre. Sempre. Isso é saúde para a vida conjugal. Sempre. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo. Quão boa é, ou seja, usar bem a comunicação no casamento, a sabedoria, a prudência. Às vezes tem hora, é hora de falar, tem hora que é hora de compartilhar, mas tem hora às vezes que é de ficar quieto, às vezes até que ouvir, engolir alguma coisa assim, aguardar tempo certo de retomar. Na hora que acalma, que os nervos acalmam, que a poeira baixa, a hora de retomar o assunto e conversar. Essa sabedoria, essa prudência é um exercício contínuo na vida conjugal. Essa sabedoria no comunicar. Como beijos nos lábios, a resposta com palavras retas, assim, sempre com a verdade, tratando sempre a verdade um com o outro, as coisas corretas, não escondendo, não mentindo, não guardando nada, não dissimulando, abrindo o jogo, sempre abrindo o jogo, uma boa comunicação. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. É difícil ouvir, né? Às vezes a gente não tem muita paciência para ouvir, não, né? E às vezes alguns casais, com o tempo, a paciência já acabou mesmo, né? Nessa época aí de pandemia, os casais estão presos aí junto com o outro, tendo que ficar o tempo todo. Alguns casais estão sofrendo aí, temos visto aí na repercussão em nosso meio, né? Quantos casos de violência doméstica por conta desse estresse, as pessoas não sabem lidar com as relações, não comunicam, não conversam, não falam e chegam assim à intolerância e sofrem por causa disso. Tá? Então, como é importante o casal sempre desenvolver uma boa conversa, diálogo legal, gostoso, um com o outro, de ouvir, de falar e acolher o que o outro fala. Isso é muito importante para a saúde do casamento. Depois, olha, objetivos comuns, né? Os casais temos que ter objetivos na vida e fazer coisas juntos e gostar de fazer coisas juntos, né? Não é cada um ter seu sonho, cada um ter seu projeto, cada um ter sua rotina. Isso é importante, que às vezes devem ceder um ao outro, assim, de compartilhar situações da vida comuns e fazer junto, né? Isso é importante. Os alvos e propósitos individuais não podem dividir o casal jamais, jamais. É necessário haver o mesmo objetivo para que haja unidade. E tem que haver um esforço da parte dos dois. E tem que haver um esforço, né? Fazer coisas que o outro gosta, só para estar junto, né? Só para estar junto. Filipenses 2 e 4 diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Aí o outro cede, tá bom, tudo bem. E às vezes a pessoa sofre e carrega pro resto do caso da vida, assim, algumas frustrações, porque não consegue dividir situações, porque não há um esforço altruísta da parte do outro de ceder, né? Às vezes fazer algo que não gosta muito, né? Mas para compartilhar algo, que trazer felicidade para o outro. E é recíproco. Porque é uma avenida de mão dupla, né? Assim, de duas vias, né? Assim, é dar e receber, Fantástico, né? Desenvolver uma atitude de respeito sempre no casamento.
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sempre o respeito de um para com o outro, consideração de um para com o outro, com os valores do outro, com as ideias do outro, com as atitudes do outro. Nunca deve ser tratado com desprezo, jamais o seu cônjuge, nunca humilhe, nunca, nem brinque com isso, né? Nem brinque, nem em piada de família, se coloque o seu cônjuge em situações de constrangimento, ou expondo algum defeito que porventura tem mesmo da parte do seu companheiro ou companheira, com amigos ou por mais íntimos que sejam, ou familiares, jamais. Ou seja, a relação entre vocês é blindada, é guardada, é protegida, é sagrada. Você deve honrar e respeitar o nome do seu marido e da sua esposa. A honra dela é seu papel, é nosso papel. Tá? Tem diferenças, tem dificuldades, tratem entre vocês. Jamais devemos expor qualquer situação, qualquer condição para fora, tá? Então no casamento, é dentro de casa, é ali que conversa, que acerta, que trata. Se você honra, você respeita o seu companheiro, a pessoa que Deus põe na tua vida, faça isso, né? Respeito. Quando se perde o respeito, é um caminho para o fim, o término da relação. Desenvolva uma atitude de cuidado, carinho, dedicação, nas coisas mínimas, um com o outro. Olha lá, né? Fazendo a gravata, fazendo um almoço junto, né? Cuidando nos detalhes. Isso é fantástico, né? Alimente isso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Então faça isso, marido, cuide bem da sua esposa com carinho, né? Esposas, sede submissas, honrem e respeitem a liderança do seu marido. Muitas vezes as mulheres estão passando por cima, viu? Passando por cima, quer ser igual, mas vocês querem ser igual, é simulação, na verdade. Não aceitam a sua liderança espiritual e no lar. Esposas, sejam submissas ao seu próprio marido como no Senhor, como elas são a Cristo, como a igreja é a Cristo. E maridos, trata a esposa e não amai a esposa e não trateis com amargura. Princípios cristãos. Somente em Cristo, o marido vai amar devidamente a sua esposa. Um amor sacrificial, ágape. Somente em Cristo a mulher vai honrar e respeitar seu marido. Por isso é para a mulher cristã mesmo, piedosa, temente a Deus. Não se deixe levar pelos conceitos aí fora, não, pela essa corrente feminista aí, né, terrível, maligna, que está aí, distorcendo os padrões de Deus, né? A mulher tem seu valor maravilhoso no plano de Deus. Não se permita ouvir o que o mundo fala, ouça o que Deus fala através da sua palavra. E o marido também. Ame, respeite, lidere, abençoe sua casa, seu casamento. E cuide mesmo, com amor e carinho. E desenvolva no romantismo no casamento, né? Então, nessa questão de amizade, companheirismo, respeito, né? Alegria, né? O prazer de cuidar um do outro. Você ama, você tem prazer de cuidar do outro, de cuidar das coisas do outro. Isso é importante ser ressaltado, né? Provérbios 5:18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, que a relação conjugal seja alegre, feliz, que você vai para casa, você vê a hora de ir para casa, você está contente de encontrar sua esposa, de encontrar seu marido, de encontrar seus filhos, sabe? Você tem esse prazer, esse deleite na família, é o melhor lugar da pessoa, é na sua casa. É necessário então desenvolver hábitos que alimentem o afeto, o carinho dentro do casamento. Um elogio sincero, sempre uma palavra graciosa, sempre oportuna. Faça isso. O beijo e o abraço espontâneo, não por situações formais, forçadas, não. O gostoso, aquela
aquele relacionamento verdadeiro, que cada casal tem seu jeito de ser, cada casal tem sua forma, e isso tem que ser respeitado, assim, né? Isso não é padrão, eu tenho que ser como eu faço, você tem que fazer assim, não! Cada casal tem o seu jeitinho próprio, aí tem que de amar, de cuidar um do outro, isso é maravilhoso, isso é lindo. Carinho, palavra amiga, estímulo, apoio, etc, etc, etc. E que Deus te abençoe. E você encontre e seja criativo nesse sentido. Amém? Então, recapitulando, princípios para preservar harmonia e saúde no casamento são esses: amizade, comunicação, respeito, objetivos comuns, objetivos na vida espiritual, é importante também, cuidado e dedicação, e romantismo, tá bom? Guarde esses conceitos aí, tente gravar essas palavras aí, chaves, na tua mente aí, pense nisso, converse hoje, converse com o seu amado, com a sua amada, converse sobre essas questões aí, seja um dia abençoado na tua casa, viu? Concluindo nossa aula de hoje, nós vimos 4 pontos: o ideal para o casamento, o propósito divino para o casamento, preservando as orientações bíblicas para o casamento e preservando a harmonia no casamento. Que essa lição traga ilustrações, reforço, encorajamento a você para ter uma vida conjugal abençoada como Deus quer, no plano de Deus, tá bom, meu amado irmão? Que Deus abençoe o seu matrimônio, abençoe sua casa, sua família. Lembre-se desse dia, o dia especial na vida. Lembre-se desse dia que você fez votos, que você fez promessas à pessoa que você ama. Reflita sobre isso, se você está cumprindo devidamente. Louve a Deus por isso, louve a Deus pela pessoa que Deus colocou em tuas mãos, aquela que você colocou a aliança no seu dedo, assim, num dia tão especial. Louve a Deus por isso, louve a Deus por tua casa, louve a Deus pelo teu casamento, pela tua família. Amém? Que Deus te abençoe, amado. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia do Senhor, dia de adoração, dia de serviço ao nosso Deus bendito. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com você. Fique na paz do Senhor. Amém? Muito obrigado. Nossa gratidão aí, que Deus abençoe sua casa.